Pesados estudantes da disciplina de Química Analítica, do curso de Farmácia, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando, boa madrugada. Então, nós vamos retomar nosso plano de ensino na disciplina. Nós vimos na primeira parte aspectos introdutórios à Química Analítica, inclusive a parte de soluções. Onde nós paramos, nós deveríamos ter feito uma aula prática da parte de soluções. Infelizmente, ocorreu esse acontecimento, né? E devido a isso, nós não podemos fazer a nossa aula de soluções. Mas a nossa aula prática, melhor dizendo. Mas nós vamos dar continuidade no nosso andamento da disciplina de Química Analítica a partir dos próximos conteúdos. Eram referentes à parte de introdução à análise qualitativa e equipamentos de laboratório, que eu apresentei para vocês na semana passada. Apresentei, na verdade, na forma de material. Não podemos fazer uma live devido a problemas de conexão, mas agora eu estou enviando uma aula gravada para vocês, para que todo mundo possa acompanhar justamente na hora que quiser. Tudo bem? Vimos como objetivo princípios de análises qualitativas, os equipamentos de laboratório, as competências necessárias para identificar os métodos de separação e as técnicas de análise qualitativa. Tudo bem? Vamos olhar primeiro para os princípios de análise qualitativa. Conceitos que a gente tem que estabelecer primeiro de todos. Afinal, o que é a amostra e o que são os analitos? Gente, a amostra é aquela porção de matéria que a gente toma para fazer uma análise. Ou seja, numa indústria farmacêutica, uma amostra pode ser muito bem um determinado volume que vai ser analisado do conteúdo líquido de um reator a partir do qual se prepara um determinado fármaco. Uma amostra também pode ser no escopo das análises clínicas, uma determinada amostra tem um certo volume que está contido num tubo de ensaio. E essa amostra pode ser o quê? Um volume de uma análise sanguínea. Tudo bem? E o que são os analitos? Os analitos são os componentes de uma amostra a ser determinados. Então, a amostra é a quantidade de matéria que você vai analisar. Os analitos são os componentes daquela amostra que precisam ser determinados. Os componentes, especificamente as substâncias, as espécies químicas. Dessa maneira, nós definimos análise qualitativa como aquela que revela a identidade dos elementos e compostos de uma amostra. E uma análise quantitativa é aquela que revela a quantidade de cada substância presente na amostra, ou seja, a quantidade de cada analito que se deseja saber. Dessa maneira, vamos dar um exemplo muito próximo das ciências da saúde. A análise do vírus Epstein-Barr em frações sanguíneas. O que significa uma análise qualitativa e uma análise quantitativa nesse exemplo? Lembrando que o vírus Epstein-Barr é o mesmo vírus da herpes que é transmitida através do beijo, por exemplo, né? Então, uma análise qualitativa desse vírus é aquela que identifica se o vírus está ou não está presente na amostra de sangue. Beleza? Isso é uma análise qualitativa. Se o componente, o analito, está ou não presente na amostra de sangue. No caso, quem é o analito? O próprio vírus. Tudo bem? E uma análise quantitativa é aquela em que que revela para nós em que quantidade o vírus está presente na amostra de sangue, que nós também chamamos de carga viral.
Então, infelizmente, a gente está fazendo nossa aula online por causa de um vírus, então vocês estão identificando na prática o que é uma análise qualitativa e uma análise quantitativa. Uma análise qualitativa, nesse caso, indica se o vírus está ou não está presente na amostra. E uma análise quantitativa indica em que quantidade o vírus está presente na amostra. No caso desse tipo de análise de vírus presente no sangue, nós também chamamos essa análise quantitativa, resultado dessa análise quantitativa, de carga viral. Tudo bem? Então, nós conseguimos identificar o que significa amostra, o que significa analito. Nós vamos dar agora outros exemplos de conceitos, princípios da análise qualitativa. O que é a amostragem, gente? A amostragem é o processo de coletar uma pequena massa do material cuja composição represente todo o material que está sendo amostrado. Ou seja, a amostragem é aquele procedimento em que, ao invés de nós analisarmos todo o volume de material que a gente precisa analisar, nós tomamos só uma pequena parte. Ou seja, você tem 1 litro de material que você deseja identificar. Você deseja identificar qualitativa e quantitativamente, beleza? Mas você vai fazer uma análise sobre aquele 1 litro inteiro? Vai fazer. O que você pega? Você toma 10 ml, por exemplo, daquele material, e aqueles 10 ml são uma amostra que representa aquele 1 litro, tudo bem? Então, esse é o procedimento de amostragem. E quando que esse procedimento é válido? É válido justamente se aquela tua amostra de 10 ml tem uma composição que representa a composição do teu 1 litro. Tudo bem? Ou seja, uma amostragem é muito mais fácil numa mistura homogênea que numa mistura heterogênea, não é verdade? Porque numa mistura homogênea, a composição é igual em todos os pontos do meio que você está analisando. Outro conceito que nós temos que estabelecer é o de dosagem. O que é a dosagem? Dosagem é o procedimento de determinar quanto de uma dada amostra é o material indicado pela sua descrição. Ou seja, por exemplo, que acabamos de dar, a dosagem é a tomada de 10 ml entre aquele 1 litro de material que você tem que analisar. Então, a amostragem é o procedimento de você tomar os 10 ml. A dosagem é a indicação de que aquele volume que você toma para representar o material todo é de 10 ml, ou seja, a dose que você tem que tomar é de 10 ml, beleza? A dose que você tem que tomar para fazer a sua análise, beleza? Ou seja, dosagem é um procedimento que retorna como resultado uma medida, nesse caso uma medida de volume, a dose, tudo bem? Portanto, finalmente, não vamos confundir o que é analisar uma amostra e determinar uma substância, tudo bem? Vamos ter muito claro essa diferença. Então, análise a gente faz sobre uma amostra, sobre uma substância que está contida nessa amostra, a gente faz a determinação, tudo bem? Logo, em uma amostra de sangue, quem que é analisado? Claro que é o sangue, porque o sangue que é a amostra. E quem que pode ser determinado? Por exemplo, a quantidade de glicose. Então, quando você faz uma análise de sangue para determinar a quantidade de glicose naquela amostra, quem que é analisado? O sangue. Quem que é determinado? A glicose. Beleza? Não confundir análise de amostra com determinação de substâncias. Então, dando continuidade, o procedimento de uma análise química qualitativa pode ser sistematizado aqui nesse fluxograma, tudo bem? A primeira coisa que a gente faz é selecionar o método
através do qual nós vamos analisar. Esse método é justamente o aspecto que nós vamos estudar dos conteúdos posteriores da disciplina. Ou seja, que método que a gente vai usar para analisar determinada amostra e determinar alguma substância específica. Então, você selecionou o método, o que você faz? Você obtém a amostra. Nesse caso, se for uma análise clínica sanguínea, então o que você vai fazer? Obter a tua amostra de sangue. Se for uma análise se for uma análise do conteúdo de um reator em uma indústria farmacêutica, você vai fazer o quê? Tomar uma amostra daquele reator. E assim por diante. Tudo bem? Então, depois de selecionar o método, você obtém a sua amostra. O terceiro passo é o processamento da amostra. O que é essa etapa de processamento da amostra? Vamos indicar, por exemplo, que você queira determinar a quantidade de eritrócitos, ou seja, de células de defesa presentes numa amostra de sangue que você tomou de um determinado indivíduo. O que você precisa fazer para separar os eritrócitos de outros componentes daquele material, daquela amostra? Você precisa centrifugar aquela amostra de sangue, porque através da centrifugação, as partes do sangue que aparentemente são homogêneas são separadas. O plasma fica numa determinada região, os eritrócitos ficam em outra, as hemácias ficam em outra e as plaquetas ficam em outra. Ou seja, esse procedimento de centrifugação de uma amostra de sangue é justamente a etapa de processamento da amostra, tudo bem? Ou seja, você vai processar a sua amostra para fazer a determinação da substância ou da espécie que você queira identificar. Nesse caso dos eritrócitos, a gente está falando de uma espécie biológica, né? Então, após fazer o processamento da amostra, você identifica, a sua amostra é solúvel? Se ela não for solúvel, você tem que fazer uma dissolução química. Por quê? No geral, as identificações, as determinações de espécies, sejam elas químicas ou biológicas, são feitas em um meio fluido. Então, se a sua amostra for solúvel, você solubiliza aquela sua amostra para dar prosseguimento ao procedimento de análise qualitativa. Se não for possível solubilizar, o que você vai fazer? Você tem que fazer um procedimento de dissolução daquela sua amostra. Nesse caso, no exemplo que nós veríamos na aula prática, nós teríamos um soluto que é um sólido, beleza? Então, num soluto sólido, a amostra é solúvel? Sim. Nós teríamos que fazer a dissolução daquela amostra no soluto mais apropriado. No caso, era a água. Quem pode ver o roteiro conseguiu identificar isso. Então, se a amostra for solúvel, a gente dá prosseguimento no nosso procedimento e nós vamos fazer outra pergunta. A seguinte: o analito é identificável? Ou seja, o exemplo que nós começamos aqui no processamento da amostra. O analito que nós estamos falando são, melhor dizendo, os eritrócitos. Então, os eritrócitos são identificáveis de alguma maneira? Por algum equipamento, por algum dispositivo? Se sim, nós temos que prosseguir eliminando as interferências. Se não, nós temos que mudar a forma química com a qual essas espécies se apresentam. Tudo bem? Então, vamos supor que os eritrócitos sejam facilmente identificáveis de alguma maneira. Por exemplo, por alguma técnica que seja capaz de apontar que sim, existem eritrócitos naquela amostra. Então, se existem eritrócitos naquela amostra, o que você tem que fazer? Eliminar as interferências. Porque, por exemplo, pode acontecer de na sua amostra, apesar de você ter feito o processamento numa etapa anterior, você conter determinado meio eritrócitos e outros componentes do tecido
sanguíneo, né? Não são eritrócitos. Aí o que você tem que fazer? Tem que eliminar essas interferências, lançando mão de alguma técnica. Você elimina essas interferências, aí você parte para o procedimento de identificação. E aí vai acontecer de essa técnica, esse procedimento de identificação, mostrar para você que sim, os eritrócitos estão presentes naquela amostra, ou não, os eritrócitos não estão presentes naquela amostra. Então, exatamente o fluxograma de procedimentos semelhante a esse, que é feito, por exemplo, na identificação justamente de um determinado vírus. Os testes rápidos de identificação de vírus são feitos de que maneira? São feitos justamente com esse procedimento, porém levando em consideração que o analito são anticorpos, né? E por meio dessa identificação de anticorpos é que se pode determinar se um determinado vírus está presente na sua amostra, que é uma amostra de sangue. Bem? Bom, dando continuidade, outros princípios de análise qualitativa. Nós já demos informação sobre o que é análise qualitativa, sobre o que é uma amostra, o que é um analito, o que é dosagem. Vamos expandir os nossos conceitos. O que é a seleção do método? Nesse procedimento que nós vimos anteriormente no fluxograma, a seleção do método é justamente a etapa em que você vai escolher qual técnica que você vai utilizar para sua análise qualitativa. Nessa etapa de seleção do método, seja você o químico, o bioquímico, o biomédico, o farmacêutico, você vai considerar dois aspectos principalmente. O primeiro, o nível de exatidão que você requer. E segundo, o tempo e os recursos disponíveis para a sua análise. Ou seja, o quanto que você quer que a sua análise seja precisa. E o tempo e recursos que você tem para isso. Geralmente, pessoal, isso é uma balança. No geral, quanto mais tempo e recursos você tiver, maior vai ser a exatidão da resposta da tua análise através daquele método. Ou seja, essa tem sido uma questão muito levantada, por exemplo, no programa que nós vivemos atualmente, das técnicas de identificação do vírus, né? Então, no meio das técnicas de identificação do vírus, que está nos sujeitando a uma pandemia, nós temos vários procedimentos, vários kits de testes rápidos. Então, o que significa a existência desses kits de testes rápidos? Significa que eles têm tempo e recursos menores naquela análise. Justamente pelo fato de serem testes rápidos, que são vendidos aos milhões de unidades, principalmente pela China. Em relação ao nível de exatidão daqueles testes, por eles terem um tempo e recursos menores, justamente para dar uma resposta mais rápida se uma pessoa está infectada ou não, eles contêm um nível de exatidão mais baixo. Então, se eles têm um nível de exatidão mais baixo, o que significa? Significa que você pode ter ou casos de mais supernotificados ou casos de menos subnotificados, entendeu? Então, esse é o problema, o principal aspecto a ser considerado numa análise qualitativa, que é a seleção do método, beleza? Esse aspecto aqui, a seleção do método. Por isso que ele é o primeiro passo do fluxograma de uma análise qualitativa, tudo bem? Inclusive, tem sido notificados muitos problemas na Espanha, provavelmente relacionados à subnotificação, porque aquele país tem sido comprados muitos kits de análises da China e alguns desses kits em uma posterior análise com maior tempo, justamente, e recursos, mostram que uma análise que primeiramente deu negativo, na verdade, depois mostrou-se dar positivo para o vírus.
Então, o que é isso? É justamente uma falta de balanço entre tempo e recursos. Então, dessa maneira, o nível de exatidão baixou e muitos casos foram subnotificados. Isso é um problema muito sério numa análise qualitativa biológica, né? Uma análise química, isso também pode dar problema, dependendo do ambiente que você trabalhar, tudo bem? Então, muita atenção à seleção do método. O segundo passo que nós vimos no fluxograma anterior foi a obtenção da amostra. Então, na obtenção da amostra, que aspectos que são considerados? Primeiro, o material é homogêneo ou heterogêneo? Como eu falei, depende da homogeneidade da sua amostra. Se a sua amostra é uma mistura homogênea ou heterogênea. Vou dar um exemplo de dificuldades em amostras biológicas. O movimento da mão pode causar flutuação na concentração de oxigênio do sangue. Ou seja, se um determinado paciente ele vai fazer uma amostra, uma análise clínica do sangue, para determinar a quantidade de oxigênio presente naquele tecido, se por acaso ele fizer um movimento que ele não deve fazer na obtenção da amostra, ou seja, na retirada daquela amostra de sangue, a concentração de oxigênio pode variar. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem nesse passo de obtenção da amostra. Assim como nós temos dificuldades na obtenção da amostra em amostras biológicas, nós também temos em amostras químicas, seguramente. Tudo bem? Em relação ao processamento da amostra, que é a terceira etapa daquele fluxograma visto no slide anterior. Então, isso diz respeito a que tipo de preparo que nós vamos fazer para identificar aquela amostra conforme o método que nós selecionamos. Tudo bem? Ou seja, como nós vamos preparar a amostra em laboratório? Se é por trituração, se é por um método de mistura, se é por um método de secagem, etc. Ou seja, no exemplo que nós vimos da análise de uma amostra de sangue para determinação da quantidade de glicose, nós temos determinado procedimento. Agora, se nós estamos falando de uma análise de amostra de sangue para determinação de eritrócitos, qual que é o processamento da amostra? Primeiro de tudo, a centrifugação. Tudo bem? Então, é sobre isso que diz essa etapa do processamento da amostra. O que você vai fazer para separar os analitos que você quer determinar na sua amostra? Portanto, essa etapa, além de mostrar qual que é o preparo que nós temos que fazer, mostra também a definição das réplicas de amostras que nós vamos utilizar para aumentar a confiabilidade dos resultados. Ou seja, o que isso significa? Toda amostra, pessoal, ela tem que ser analisada várias vezes, tudo bem? Para que você tenha um resultado confiável. Por quê? Pode muito bem acontecer de, em um dos determinados testes, você fazer um procedimento errado. Ou o seu equipamento está com um determinado erro. Então, para diluir esses erros, você faz o quê? Réplicas de amostras. Ou seja, você faz, ao invés de uma amostra, um teste, melhor dizendo, sobre uma amostra, 3 testes sobre aquela amostra, ou 5 testes sobre aquela amostra. Então, se você identificar o mesmo resultado daqueles 5 testes, ótimo. O seu resultado é confiável. Agora, por outro lado, se você fizer um teste e o resultado é diferente de outros 4 testes que você deveria fazer e não fez, mostra que aquele resultado que você fez primeiro e você usou só aquele, não é confiável. Portanto, você sempre tem que definir quantas réplicas de amostras você precisa fazer para que os seus resultados sejam confiáveis. Geralmente, isso são procedimentos utilizados de laboratório para laboratório, de empresa para empresa, ou de método estatístico para método estatístico. Então, finalmente, além do preparo da amostra e a definição das réplicas de amostras que você deve utilizar,
no processamento, você também leva em conta a solubilidade do seu analito, bem como os processos de aquecimento ou ignição da sua amostra no ar. Como nós vamos ver mais posteriormente, muitos métodos de determinação de elementos químicos em uma amostra são feitos como? Através justamente da ignição daquela amostra. E através da cor da chama, nós identificamos os elementos que estão presentes naquela amostra. Então, esses outros aspectos de processamento, como a solubilidade, o aquecimento e ignição, também são levados em conta no processamento da amostra. Finalmente, sobre o que dizem respeito às etapas de eliminação de interferências e procedimento de identificação. Eliminar interferências significa eliminar substâncias que possam interferir na sua medida, tudo bem? Ou seja, vamos dizer que você tem um determinado analito na sua amostra que você quer determinar, não é? E, por outro lado, você tem alguma noção de que na sua amostra você tem outra substância ou outra espécie química ou biológica que pode interferir na sua medida no procedimento de determinação do analito. O que você faz? Essa etapa de eliminação de interferências é justamente essa etapa de eliminar as substâncias que possam interagir de forma semelhante ao seu analito no procedimento de identificação. Ou seja, exemplo, vamos identificar que você tem uma substância A e uma substância B. E você quer identificar numa determinada amostra a substância A, certo? No procedimento de identificação, tanto a substância A quanto a substância B se comportam da mesma maneira. Ou seja, ao invés de você determinar a substância A, você determina ao mesmo tempo as substâncias A e B. Só que você não quer determinar as substâncias A e B, você quer determinar somente as substâncias A. O que você faz? Você elimina a interferência da existência da substância B. Digamos que a substância B seja composta por partículas maiores que a substância A. Então, a eliminação de interferências poderia ser muito bem um procedimento de filtração, em que você filtra a amostra, e as substâncias B ficam retidas no filtro, e as substâncias A e a substância A passa pelo filtro e fica retida em um frasco. Fazendo esse procedimento de filtração, você eliminou as interferências da sua amostra. Portanto, se você for fazer o procedimento de identificação a partir do que está contido no frasco, após a filtração, você vai identificar quem? Só a substância A. A substância B ficou no filtro. Tudo bem? Então, é sobre isso que fala o procedimento de eliminação de interferências. Finalmente, o procedimento de identificação é a determinação de fato de se o componente está ou não na amostra devidamente preparada. Então, vamos dizer, seguindo o mesmo exemplo, que você filtrou a substância B, você quer determinar a substância A na sua amostra, e você vai identificar se a sua amostra contém ou não a substância A. Pronto. O procedimento de fato que você vai fazer é que vai mostrar se a substância A está ou não presente naquela amostra que foi preparada. Beleza? Foi preparada justamente após a eliminação de interferências e após todos os procedimentos anteriores. Esse procedimento pode ser tanto um procedimento relativamente simples, como este que eu estou apontando aqui, que é um procedimento de determinação de se um elemento está presente através da chama. Nesse caso aqui, a gente está olhando para o elemento cloro em uma chama. Ou seja, quando nós fazemos a ignição do bico de Bunsen, que é justamente este bico aqui, esse bico aqui por onde sai um gás em ignição, ou seja, um bico de aquecimento,
nós colocamos a amostra sobre esse bico de aquecimento e se a amostra tiver uma determinada cor, ela vai indicar a presença de um determinado elemento químico. Nesse caso, essa coloração entre o amarelo e o vermelho indica a presença do elemento cloro. Tudo bem? Então, o cloro está presente aqui nessa chama. Essa é um dos vários procedimentos de identificação de uma amostra. Mas, outro procedimento de identificação que pode se lançar à mão é um outro muito mais complexo e muito utilizado justamente nas indústrias farmacêuticas, que é qual? Que é a cromatografia. A cromatografia, especificamente a cromatografia líquida de alta eficiência. Nós vamos ver em mais detalhes justamente no final do curso esses procedimentos de identificação mais complexos. Ou seja, o procedimento de identificação tanto pode ser uma coisa relativamente simples como tacar fogo numa amostra e olhar para a cor daquela amostra para dizer que elemento está presente lá, como um procedimento é um equipamento extremamente complexo que vai retornar para nós gráficos que vão mostrar, através dos picos desses gráficos, que substâncias estão presentes, levando em conta o tempo em que esse pico foi identificado, levando em conta a banda de onda eletromagnética a qual aquela amostra foi excitada. Ou seja, coisas extremamente complexas às quais nós vamos chegar em detalhes posteriormente. Tudo bem? Ou seja, o procedimento de identificação tem vários. Pode ser uma coisa extremamente simples, pode ser uma coisa extremamente complexa. Vai depender justamente daquele primeiro procedimento no fluxograma de 2 slides atrás. Ou seja, vai depender da seleção do método que nós vamos utilizar. Tudo bem? Então, é sobre isso que diz o procedimento de identificação. É justamente o procedimento, de fato, de determinação se um componente está ou não presente numa amostra. Beleza? Então, agora que nós vimos os princípios de análise qualitativa, vamos debruçar sobre outras definições muito importantes. A escala de trabalho na análise qualitativa diz respeito à quantidade que você usa de material para determinado analítico, tudo bem? Essa escala de trabalho é justamente o principal parâmetro que a gente utiliza para determinar que técnica de identificação que nós vamos lançar mão. Essa escala de trabalho pode ser uma macroanálise, uma semi-microanálise, uma microanálise ou uma ultramicroanálise. O que é uma macroanálise? A macroanálise é aquela em que nós utilizamos amostras relativamente grandes, ou seja, volumes maiores que 5 ml ou massas maiores que 100 mg. Uma semi-microanálise é aquela em que nós utilizamos amostras relativamente pequenas, ou seja, uma massa entre 10 mg e 100 mg ou um volume menor que 5 ml. Uma microanálise é aquela em que nós lançamos mão de amostras em escala micro, ou seja, uma massa que está entre 1 mg e 10 mg, ou volumes na escala de gotas, no máximo. E uma ultramicroanálise é aquela em que nós utilizamos amostras em escala de nano a micro, ou seja, uma massa menor que 1 mg e volumes em microlitros, ou ainda volumes em UI. Lembrando que UI é uma unidade de medida muito utilizada em análises clínicas, que equivale a 0,01 centímetros cúbicos, ou seja, volumes muito pequenos. Então, essa é a diferença entre as escalas de trabalho, entre a macroanálise, a semi-microanálise, microanálise e a ultramicroanálise. Tudo bem?
Então, quais que são as vantagens ou desvantagens entre a macroanálise e a microanálise? Bom, a macroanálise, como utilizam grandes quantidades de amostra, pelo menos maiores que 5 ml, que consequências tem? Elas vão resultar em um tempo demorado na preparação da amostra, ou seja, você que é o profissional que vai executar aquela análise, vai precisar lançar mão de operações unitárias muito demoradas, como filtração, centrifugação, etc. Até que a centrifugação não é tão demorada assim. Mas existem outros métodos muito mais rápidos, tudo bem? E a microanálise tem quais vantagens e desvantagens? Bom, como vantagem, é o seguinte, uma vez que elas lidam com baixas quantidades de material, como nós vimos, volume de microlitro, volume em UI, massa menor que 1 miligrama, vão resultar em um tempo muito reduzido para você analisar a amostra e determinar os analíticos. Porém, ao mesmo tempo que isso diminui o tempo de análise e racionaliza o espaço físico do laboratório, também resulta em mais infraestrutura que você precisa para desenvolver aquela análise, apesar de ter uma maior eficiência. Ou seja, você vai ter um procedimento analítico que vai ter uma alta exatidão, que vai ter um tempo menor, que vai resultar em uma menor utilização de reagentes, menor utilização de equipamentos, porém, aquele equipamento que você vai utilizar como um cromatógrafo líquido de alta eficiência vai ser um equipamento extremamente caro, tudo bem? Um equipamento extremamente caro que vai requerer a utilização de reagentes também igualmente caros. Ou seja, essas são as desvantagens, apesar das várias vantagens da microanálise. Porém, à medida que o tempo vai evoluindo, os equipamentos de microanálise também vão sendo barateados. Ou seja, cada vez mais são utilizados equipamentos de microanálise, tanto nos laboratórios de análises clínicas quanto nas indústrias farmacêuticas. E principalmente nas indústrias farmacêuticas, que requerem uma alta exatidão dos resultados das análises. Ou seja, você quer trabalhar numa indústria farmacêutica, o mínimo que você precisa saber é um excelente conhecimento de equipamento de microanálise, ou seja, um excelente conhecimento de cromatografia gasosa, um excelente conhecimento de cromatografia líquida, principalmente. Tudo bem? Agora, virando a chave, nós falamos muito de preparação de amostras, falamos muito de filtração, de centrifugação. Tudo isso são procedimentos de preparação de amostras, ou seja, métodos de separação e operações unitárias. Muitos de vocês já tiveram disciplinas de operações unitárias, mas vale a pena relembrar as operações unitárias e para que elas são utilizadas para fazer sentido tudo que a gente vai desenvolver no laboratório. Então, as operações unitárias são parte de transformações da matéria. E as transformações da matéria são transformações físicas e transformações químicas. O que é uma transformação física? Uma transformação que muda o estado, a forma de apresentação da matéria, mas não altera a composição. Ou seja, vamos dar um exemplo? O café, melhorando o exemplo. A cafeína que está presente no fruto do café, do cafeeiro. Quando vai passar para um estado de grão torrado, ela deixa de ser cafeína? Não. A cafeína que está presente no fruto do cafeeiro é a mesma cafeína que está presente no grão torrado. E, consequentemente, é a mesma cafeína que está presente
o cafezinho solúvel que é feito a partir da filtração do pó de café torrado. Ou seja, mudou o estado de apresentação da matéria, mas não mudou a composição. O fruto tinha cafeína. O grão torrado tinha cafeína. O pó do grão tinha cafeína. E o cafezinho que você toma na xícara tem cafeína. Ou seja, não mudou a composição, mas mudou a forma de apresentação. A substância estava no fruto, depois a substância estava no grão torrado, depois a substância estava no pó solúvel e depois a substância estava na sua xícara no estado líquido. Beleza? Isso é uma transformação física. Muda o estado e a forma de apresentação, mas não altera a composição. Exemplos de transformações físicas. É o processo de fusão, é a vaporização, é a evaporação, a ebulição, a calefação, a condensação, a sublimação, entre outros. Ou seja, vamos pegar esse primeiro exemplo, fusão. O que é a fusão? A transformação do estado sólido da matéria para o estado líquido. Então você tem, por exemplo, no estado sólido, o gelo, e a água no estado sólido. Então a fusão é a passagem do estado sólido para o líquido, ou seja, é quando o gelo derrete para virar água líquida. Então a forma de apresentação mudou. Antes você tinha água sólida, depois você tem água líquida. Mas a composição mudou? Não. Continua sendo água. Então isso é uma transformação física também. As transformações químicas, por outro lado, são aquelas que mudam a composição química. Tudo bem? Ou seja, são reações químicas, certo? Bom, o exemplo mais comum que você tem no dia a dia é a combustão dos combustíveis. Ou seja, você tem uma substância que está presente, por exemplo, no estado líquido, que é a gasolina. A gasolina, por outro lado, que é, na verdade, não uma substância, mas uma mistura de substâncias, ela é queimada no processo de ignição, uma mistura com o ar. E aí você obtém outras substâncias, como dióxido de carbono, monóxido de carbono e água. Ou seja, dióxido de carbono, monóxido de carbono e água estavam presentes na gasolina? Não estavam presentes na gasolina. Então, como que esses caras apareceram? Eles apareceram justamente porque a composição química da sua mistura mudou. Mudou por quê? Mudou por causa da ignição. E o que a ignição causou? Uma reação química que mudou a composição química da mistura. Então, a partir do momento que você tem substâncias diferentes, você tem uma transformação química ao invés de uma transformação física. Tudo bem? Então, essa é a diferença entre transformações físicas e transformações químicas. Transformações físicas não alteram a composição da matéria. Transformações químicas alteram a composição da sua mistura, da sua matéria. Portanto, as transformações físicas são usadas para preparar as amostras e algumas transformações químicas são utilizadas em algumas análises qualitativas. Tudo bem? O exemplo que a gente viu no slide 9 é justamente o de ignição de uma amostra para determinar os elementos presentes naquela amostra por meio da cor. Então, aquela ignição nada mais é que uma transformação química. Tudo bem? Por quê? Porque você tinha uma amostra sólida e de repente você queimou a amostra sólida e os elementos que estavam naquela amostra sólida se apresentaram na forma de outras substâncias que estão presentes na chama. Então, aquilo é um exemplo de transformação química, porque você mudou a composição de uma análise qualitativa. Beleza? Ou seja, em análises qualitativas, pode ser que você tenha transformações químicas, mas, no geral, em qualquer análise qualitativa, você vai ter transformações físicas necessariamente para preparar amostras. Ou seja, exemplos que a gente deu. A centrifugação de uma amostra de sangue é uma transformação física. A filtração de uma amostra é uma transformação física. E assim por diante. Com isso, nós temos procedimentos de separação sólido-líquido, procedimento de separação gás-sólido,
procedimento de separação líquido-líquido e procedimento de separação sólido-sólido, que nada mais são que operações unitárias, métodos de separação que nós utilizamos para fazer uma transformação química na amostra e, com isso, conseguirmos determinar um certo analítico. Exemplo, filtração. Filtração é um exemplo de separação sólido-líquido ou gás-líquido. Ou melhor dizendo, vamos até mudar isso aqui momentaneamente. Isso aqui é sólido-líquido ou gás-líquido. O gás sólido, tá? Então, aqui no lugar de gás líquido, é gás sólido, tá? Filtração é uma separação sólido-líquido ou gás sólido. Vamos supor que você tenha uma mistura que é composta por um sólido e um líquido. Bom exemplo, aqui, ó. Uma mistura de café solúvel e água. A filtração é o procedimento em que você quer deixar os elementos sólidos da mistura retidos do filtro, os elementos que são solúveis retidos no líquido. Com isso, o que acontece? As substâncias que podem passar pelo filtro, como a cafeína, como diversos outros compostos presentes no café, como a glicose, se você for adoçar a água antes de filtrar, vão passar por esse filtro. Enquanto as substâncias sólidas do pó de café vão ficar retidas no filtro. Ou seja, você separou os componentes sólidos do componente líquido que ficou no frasco daqui de baixo. Então, a filtração, portanto, é um procedimento de separação sólido-líquido. Aqui eu coloquei um outro exemplo, que é o aspirador de pó. É um procedimento de filtração e separação gás sólido, tá? Não é gás líquido, é gás sólido. Beleza? Por quê? Vamos supor que você queira tirar a poeira de um tapete. Todo mundo sabe que se você bater um tapete empoeirado, os sólidos da poeira presente no tapete vão ficar suspensos no ar. Então, qual que é o trabalho do aspirador? O trabalho do aspirador é justamente misturar, por meio da sucção, o ar com o sólido da poeira presente naquele objeto, no caso é o tapete. Depois de misturar, ele separa essa mistura por meio de filtros que estão presentes dentro desse equipamento. Então, os filtros retêm justamente os sólidos e o gás, que é o ar, passa. Ou seja, um aspirador de pó é um equipamento de filtração gás sólido. Beleza? Assim como um coador de café é um dispositivo de filtração sólido líquido. Beleza? Bom, esse é um exemplo de método de separação e operações unitárias, que são utilizadas justamente na química analítica. Muitas vezes, o analítico que você quer identificar, ele, para eliminar interferências, tem que passar por um filtro. Tudo bem? Assim. Outro exemplo de método de separação é a decantação. A decantação que nada mais é que um procedimento de separação sólido-líquido ou líquido-líquido. Então, por exemplo, você tem um material suspenso, como os sólidos presentes numa determinada lama, mas você queira identificar a parte fluida dessa lama. O que você faz? Você lança mão de um procedimento de decantação como este nessa primeira figura à esquerda. Como vocês estão vendo, isso daqui aqui atrás, na verdade, é uma estação de tratamento de efluentes. E quer se identificar a parte líquida desses efluentes. Ou seja, o que se faz? Faz um procedimento de decantação. Ou seja, você pega uma amostra daqui, coloca um recipiente como esse, e com o tempo, os sólidos, por serem mais pesados que o líquido, tendem a descer para a parte de baixo do recipiente, ou seja, tendem a decantar. E com isso, após um longo período de tempo, só o líquido fica aqui em cima.
o sólido fica aqui embaixo, ou seja, você conseguiu separar os componentes sólidos do componente líquido. Isso é um procedimento de decantação. Isso só é feito com sólido líquido? Não. Se você quer separar uma mistura que é líquido-líquido, você faz a mesma coisa. O exemplo está aqui na direita. Na direita você tem equipamentos que nós chamamos de funis de decantação, que nós vamos ver posteriormente o que são. O que é um funil de decantação? É um frasco como esse. E nesse tipo de frasco, você deixa justamente uma mistura líquido-líquido, em que os dois líquidos têm densidades diferentes. O que vai acontecer? O líquido com menor densidade fica aqui na parte de cima, após um longo período. E o líquido mais denso fica aqui na parte de baixo. Com isso, nós conseguimos separar o líquido mais denso do líquido menos denso, o líquido mais pesado do líquido mais leve. Ou seja, o líquido mais pesado decanta, o líquido mais leve fica aqui na parte de cima, como nós observamos aqui, tendo uma nítida interface entre esses dois, certo? Ou seja, por meio desse recipiente, nós também conseguimos separar líquidos com densidade diferente. Nesse caso aqui, um exemplo de um procedimento no laboratório de preparação do biodiesel, em que o biodiesel em si, por ser mais pesado, fica aqui na parte de baixo. O glicerol, que é um componente mais leve, que também é produzido na reação de síntese do biodiesel, fica aqui em cima. Tudo bem? Então, a decantação é isso. Separar um sólido de um líquido ou um líquido de outro líquido por meio da diferença de densidade. Dando continuidade, a centrifugação que nós já também mencionamos é um procedimento, um método, uma operação unitária de separação sólido-líquido. Que consiste no quê? Você tomar a sua amostra e colocar um tubo de ensaio, que é um frasco como esse aqui, e introduzir nesse equipamento, que é uma centrífuga. Então essa centrífuga vai girar a altas velocidades, em torno de 2.500, 2.000, 10.000 RPM, e essa velocidade de rotação, ela vai ficar aqui girando, vai exercer então uma força centrífuga sobre os componentes da sua mistura. Então você tem aqui no tubo de ensaio, inicialmente, uma mistura de sangue. Ou seja, o sangue é uma amostra que consiste numa mistura que tem plasma sanguíneo, eritrócitos, hemácias, plaquetas, em que cada um desses componentes tem densidades diferentes. E eles são separados justamente pela força centrífuga. Aqueles que são mais pesados vão ficar no fundo do recipiente, e aqueles que são mais leves vão ficar aqui em cima. Então é justamente assim que nós preparamos uma amostra de sangue, por meio da centrifugação. Após centrifugar a amostra, os componentes mais leves ficam aqui em cima, geralmente é o plasma sanguíneo. Os componentes de densidade intermediária ficam aqui no meio, como os eritrócitos. E os componentes mais pesados ficam aqui embaixo, como as hemácias e as plaquetas. Continuando nos métodos de separação sólido-líquido, nós temos também o procedimento de cristalização. O que é cristalização? A cristalização nada mais é do que aquele procedimento em que você aumenta a quantidade de soluto na tua mistura de tal maneira que os solutos não se tornam mais solúveis naquele solvente, ou seja, a solução fica saturada de soluto e se formam cristais. É justamente o que é feito nas salinas, gente. O que vocês acham que é feito o sal de cozinha? O sal de cozinha nada mais é do que a produção de uma solução saturada no cloreto de sódio. Ou seja, você tem a água marinha.
De alguma maneira, a água marinha, que tem bastante cloreto de sódio, ela tem a sua quantidade de soluto aumentada, e então o cloreto de sódio passa a formar cristais sólidos que tornam aquela solução saturada naquele soluto, tudo bem? E com isso, os sais se precipitam, como a gente está vendo nessa figura esquerda. É o mesmo que acontece aqui na figura direita, de um experimento de solubilidade do sulfato de cobre hidratado, tudo bem? Ou seja, nós colocamos quantidades incrementais cada vez maiores desse soluto, que é um sal, o sulfato de cobre hidratado, até que o solvente que existe não consegue mais solubilizar aquela quantidade de soluto. Então, vão se formando sólidos daquele soluto. Esses sólidos, justamente, são cristais, e por isso a gente chama esse método de cristalização. A precipitação é justamente esse exemplo que eu dei, não somente um método de separação sólido-líquido, como também um método de identificação. Ou seja, geralmente, nos procedimentos de análise qualitativa, nós lançamos mão de reações químicas para identificar os cristais que são formados. Esses cristais precipitam na solução, como a gente está vendo aqui nessas provetas. E aí, à medida que ele se precipita, se para um determinado procedimento nós, por exemplo, identificarmos um precipitado de uma determinada cor, nós já sabemos que naquela amostra existe determinado componente. Portanto, a precipitação é ao mesmo tempo um procedimento de separação sólido-líquido, como também um método de identificação de um determinado soluto em uma amostra. Então, dando continuidade, outros métodos de separação de fluido sólido, vamos falar de um método de separação gás-sólido. O método de separação gás-sólido que é a sublimação. O que é a sublimação? A sublimação é um método de separação que consiste em passar uma determinada substância imediatamente do estado sólido para o estado vapor ou gás, ou vice-versa, ou seja, do estado gás para o estado sólido. É o que acontece, por exemplo, com a naftalina. Todo mundo sabe que a naftalina, que nós utilizamos como inseticida, ela é um material sólido que com o tempo vai evaporando. Ou seja, ela não derrete e passa para o estado líquido. Ela simplesmente passa do estado sólido para o estado vapor. Ou seja, ela sublima. Então, essa é uma das formas de separar substâncias em uma amostra. Nós temos aqui do lado direito um outro exemplo, que é o de separação do iodo de areia. Então, ambos, sais ou óxidos de iodo e areia, são materiais sólidos. Como que a gente faz para separar a areia do iodo? Então, é simplesmente, vocês estão vendo aqui embaixo, aquecemos por meio de uma chama que sai do bico de Bunsen. E aí essa chama vai aquecer a amostra sólida e o que acontece? Aquele material mais inflamável ou aquele material mais volátil vai sublimar. Ou seja, vai passar do estado sólido para o estado gasoso, como é o vapor de iodo. Então, o vapor de iodo, ele simplesmente torna-se, após o aquecimento, de um sólido para um gás. Ele sobe e, como a areia não torna gás, ela continua líquida. Ou continua sólida, melhor dizendo. Desculpa. O iodo sobe como um gás e a areia continua sólida. Então, essa é uma das formas de separação gás sólido, a sublimação. Outro método de separação agora sólido-líquido é a evaporação. Também é utilizada nas salinas, como eu falei. Lembra que eu falei que a produção de sal a partir da água marina nas salinas é feita por cristalização?
E a cristalização nada mais é que o aumento da quantidade de soluto na solução. Então, como é que a quantidade de soluto aumenta na água marinha? Ela aumenta simplesmente por esse processo aqui, é o procedimento de evaporação. O que acontece? Você tem uma mistura de um sólido com líquido. Nesse caso, o sólido é o cloreto de sódio, sal que está dissolvido na água marinha, e o líquido é a água. Evaporação significa evaporar o solvente, ou seja, evaporar a água. Então, a água evapora, e à medida que a água evapora, a quantidade de solvente diminui, e a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente aumenta. Com isso, o soluto vai cristalizando e aí vão se formando esses cristais de sais de cloreto de sódio. Por quê? Porque a quantidade de solvente diminuiu, já que a água evaporou. Então, é assim que é produzido o cloreto de sódio. E é assim como são preparadas várias amostras, a partir de um procedimento de evaporação. A secagem também é um procedimento de separação sólido-líquido. Porém, você me pergunta qual que é a diferença da secagem para a evaporação que nós vimos anteriormente. Então, a secagem ela é um procedimento em que a nossa amostra é sólida. Nós queremos remover o líquido que está na amostra sólida para eliminar as interferências. Então, vamos dizer que nós queiramos determinar analitos nessas amostras de sólidos aqui. O que nós temos que fazer? Se essas amostras de sólidos contêm água retida dentro, nós temos que secar a água para impedir que essa água interfira na nossa identificação de analitos. Então nós lançamos mão ou de uma mufla, que é basicamente um forno que faz a água que está incrustada no sólido evaporar, ou de um dessecador, que é essa câmara aqui, que contém, como vocês estão vendo, essa parte azul aqui embaixo, sílica gel. Essa sílica, ela adsorve, melhor dizendo, a água dessa amostra sólida, então evapora e é transferida à sílica. Tudo bem? Então isso que é a secagem, é você separar um sólido de um líquido quando o líquido está incrustado no sólido. A evaporação, que nós vimos anteriormente, é um procedimento de separação sólido-líquido em que o sólido é quem está dissolvido no líquido e você evapora o líquido, que no caso é o solvente, para cristalizar o sólido e assim você obtém aquele sólido separado. Vamos agora aos procedimentos de separação líquido-líquido. Nós temos dois procedimentos básicos de separação líquido-líquido. Primeiro é a extração. O que é a extração? É um procedimento de separação líquido-líquido que consiste no quê? Você tem uma mistura de no mínimo 2 líquidos em uma amostra. Essa mistura é uma mistura de 2 líquidos A e B. Você quer separar o líquido A, porque aquele líquido A é o seu analito. O que você faz? Você lança a mão de outro componente, que é um solvente C, que dissolve o componente A, mas não dissolve o componente B. Ou seja, você vai fazer aquele solvente C entrar em contato com a sua mistura, e aquele solvente C vai dissolver somente o componente A, e aí você tem, depois de passar essa mistura de A mais B mais solvente C pelo funil de decantação, o componente A junto com o solvente C que dissolveu aquele componente A. Aqui embaixo do funil de decantação. Enquanto, por outro lado, o solvente B, vai ficar retido aqui no funil. Ou seja, você conseguiu separar uma mistura A e B usando o solvente C que só dissolve o componente A. Então, o solvente C dissolveu o componente A, passou pelo funil, veio para cá para baixo e aqui embaixo só ficou A e solvente C e aqui em cima só ficou o componente B. Então, isso é um procedimento de extração, um procedimento de separação de 2 líquidos, tudo bem?
Outro procedimento de separação líquido-líquido é a destilação. No que consiste a destilação? Destilação significa em separar dois componentes líquidos de que maneira? Você tem uma mistura que você quer destilar. Essa mistura pode ser de dois componentes líquidos, A e B, em que o componente A é mais volátil que o componente B. O que você faz então? Você aquece a sua mistura, pode ser, por exemplo, em uma manta de aquecimento. E o que vai acontecer? O componente A não é mais volátil, então ele vai se tornar vapor antes do componente B. E à medida que ele vai se tornando vapor, o que acontece? Se ele se torna vapor, ele sobe aqui pelo balão e ele pode ser coletado aqui nesse equipamento que nós chamamos de condensador. O condensador vai fazer o quê? Vai resfriar aquele vapor até aquele vapor do componente A virar líquido de novo. E aí, depois de ele virar líquido de novo, nós coletamos ele aqui no final, na forma líquida. E chamamos este componente A de destilado, enquanto o componente B, que não se tornou volátil ainda, fica aqui no balão. E nós chamamos ele de componente de fundo. Então, o componente B fica aqui, o componente A é recuperado aqui. Então, é assim que nós separamos uma mistura AB, em que A é um componente mais volátil e B é um componente menos volátil. Como? A partir do aquecimento, sabendo que A é mais volátil e por isso vai virar vapor primeiro que B. Portanto, é um procedimento de separação líquido-líquido, a destilação. É o que é utilizado, por exemplo, na preparação de bebidas destiladas, né? O que acontece com as bebidas destiladas? Nós temos uma mistura, em que essa mistura é composta principalmente por água e álcool. O que acontece com as bebidas destiladas? Elas não têm um teor de álcool maior que as bebidas fermentadas. Ao que se deve esse teor de álcool maior? Se deve ao fato de que a mistura fermentada, por exemplo, a mistura fermentada de cana-de-açúcar, ela é evaporada, né? Por quê? Por um procedimento de aquecimento. E aí, o álcool que está naquela mistura evapora primeiro. À medida que ele evapora primeiro, ele é coletado aqui no final do condensador. Então, com isso, você tem aqui nesse frasco um recipiente que tem mais álcool que a água. E aí você pergunta, por que o álcool é coletado primeiro? Porque o álcool é mais volátil que a água, né? O álcool, se você deixar um frasco de água e um frasco de álcool um do lado do outro, você vai ver que horas depois o frasco de álcool tem um volume menor que o frasco de água. Por quê? Porque uma parte do álcool virou vapor, devido ao fato dele ser volátil. Então, justamente por isso, você remove o álcool daquela sua mistura fermentada e você obtém aqui nesse frasco do condensador um destilado, no caso a bebida destilada, que tem um teor de álcool muito maior que a mistura fermentada. E assim que é produzida a cachaça, o uísque, a vodka, todas as bebidas são fermentadas, que são destiladas, melhor dizendo, são produzidas a partir desse procedimento. E nós temos também procedimentos de separação sólido-sólido. Um dos procedimentos de separação sólido-sólido é a peneiragem. O que é a peneiragem? A peneiragem é um procedimento em que você separa componentes sólidos de uma mistura a partir da diferença de granulometria, ou seja, a partir da diferença do tamanho dos grãos daquela mistura. É como você prepara, por exemplo, uma amostra em que você quer utilizar somente os grãos mais finos. Você tem uma determinada amostra em que você tem grãos grandes, como vocês estão vendo aqui no apontador, e grãos finos, todos misturados. O que você faz? Você peneira aquela amostra para que, através da peneira, só passem os grãos mais finos e os grãos mais grandes, os grãos maiores, né, fiquem retidos na peneira. Com isso você separa
material que você vai utilizar do material que você não vai utilizar no seu procedimento analítico. Tudo bem? Então, a peneiragem é um procedimento de separação sólido-sólido que também é utilizado na química analítica. É muito utilizado não na forma de peneiras, de fato, mas na forma de bandejas. Vocês estão vendo aqui essa figura da direita que eu estou apontando, de bandejas que contém tamanhos de malha diferentes. Ou seja, a bandeja de cima peneira até um certo tamanho de grão. A bandeja de baixo peneira tamanho de grão menores. De baixo, menores ainda, e assim por diante. Tudo bem? E assim você consegue peneirar uma amostra em sequência. Ou seja, de grãos maiores para os grãos menores. É um procedimento muito utilizado em outras áreas do conhecimento, principalmente engenharias, mecânica dos solos, mas também é muito utilizado, não com tanta frequência, mas em laboratórios de análise. Tudo bem? Finalmente, outro procedimento de separação sólido-sólido é a separação magnética. Vamos imaginar que você tenha, no meio de uma amostra sólida, um componente que você queira separar é um componente ferromagnético, tudo bem? Ou seja, um componente que ele interage com o ímã. Por exemplo, uma amostra que você tem areia e limalha de ferro. O que você faz? Você usa um ímã. O que vai acontecer? A areia vai ficar retida aqui na parte de baixo. Só que como a limalha de ferro é um material ferromagnético, quando você aproximar um ímã, a limalha de ferro vai se aproximar daquele ímã. Aí você vai separar fisicamente a limalha de ferro da areia. Então, é um procedimento também, um método de separação sólido-sólido, nesse caso de separação magnética, mas que só é útil quando você está tratando de materiais ferromagnéticos. Então, com isso nós vimos boa parte dos métodos de separação sólido-líquido, gás-líquido, líquido-líquido e sólido-sólido, que são muito utilizados na preparação de amostras e na eliminação de interferências das amostras em procedimentos de análises químicas. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem até aqui, eu sugiro que vocês encaminhem por e-mail, ou encaminhem como comentário nesse vídeo, ou encaminhem por meio do representante de turma, mas eu espero que todo mundo tenha entendido essa aula até esse ponto. E nós vamos dar continuidade ao conteúdo a partir da próxima aula. Tudo bem? Desde já eu agradeço a atenção até aqui e espero que todos tenham um ótimo estudo.